Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal. Seja bem-vindo a você também. No estudo do Vem Segue-me dessa semana, nós vamos estudar sobre a Páscoa. E você sabe o que é a Páscoa? Como era a Páscoa na antiguidade e o que significa a Páscoa hoje? O que era a Páscoa antes de Cristo e o que é a Páscoa depois de Cristo? Será que nós temos o entendimento correto do que é a Páscoa? Ou será que a Páscoa é comer chocolate e doar e distribuir chocolate para as pessoas que nós amamos? Será que isso é a verdadeira Páscoa ou é diferente? E a Páscoa, ela está ligada à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição, será que nós entendemos o que é a ressurreição? Será que nós a compreendemos da forma correta? Que eu já ouvi pessoas, inclusive líderes religiosos, falar sobre ressurreição e falou de uma forma completamente diferente do que está nas Escrituras. Então, no decorrer desse estudo, nós vamos ler algumas Escrituras e eu vou fazer alguns comentários e nós vamos aprender juntos o que é realmente a Páscoa e o que é a ressurreição de Cristo, o que é verdadeiramente a ressurreição. Porque tem muitos cristãos que ainda não sabem o que é a ressurreição. Então, aqui no início do nosso estudo, eu vou ler uma escritura que está no livro de Atos 4:33, que diz o seguinte: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, os apóstolos davam testemunho, e em todos eles havia abundante graça, bastante alegria, bastante paz e alegria, por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mais algumas escrituras aqui. Aliás, só mais uma escritura, para depois a gente passar para os tópicos desse estudo. E a escritura que vou ler agora é Jacó 4, versos do 3 ao 4. Diz o seguinte: Ora, nisto nos regozijamos e trabalhamos diligentemente, para gravar estas palavras em placas, na esperança de que nossos amados irmãos e nossos filhos as recebam com o coração agradecido e as examinem para que aprendam com alegria, e não com tristeza nem com desdém, o que se refere a seus antepassados. Porque para este fim escrevemos estas coisas, para que tenham conhecimento de que sabíamos de Cristo e tínhamos esperança em sua glória muitos séculos antes de sua vinda. E não somente nós tínhamos esperança em sua glória, mas também todos os santos profetas que viveram antes de nós. Então esse é o testemunho de Jacó, né? Eles fizeram questão de escrever nas placas a respeito de Cristo, dar testemunho de Cristo, para que nós, a geração dos últimos dias, soubéssemos de que Jacó e as pessoas de antigamente, elas tinham um testemunho de Cristo, elas sabiam a respeito de Cristo e da glória de Cristo. E as pessoas antes de Jacó também. Não só do tempo de Jacó, mas os profetas e os crentes, ou seja, as pessoas que acreditavam no plano de salvação e na vinda do Senhor Jesus Cristo. As pessoas sabiam disso muito antes de Jacó e muito antes da vinda de Cristo. Então, a Páscoa, antes de Jesus Cristo, a primeira Páscoa ela foi celebrada no Egito, quando os hebreus estavam prestes a sair do Egito. Antes de sair do Egito, eles celebraram a Páscoa. Naquele dia, eles comeram pães asmos com ervas amargas. Então, e daquele dia em diante, o Senhor
deu o mandamento de que eles deveriam celebrar a Páscoa a cada ano, depois que eles deixassem o Egito, estivessem no deserto, e depois que eles entrassem na Terra Prometida, porque eles levaram 40 anos vagando pelo deserto para poder tomar posse e entrar na Terra Prometida e tomar posse dela. Mas o Senhor lhes deu os mandamentos através do profeta daquela época, que era o profeta Moisés, de que eles celebrassem a Páscoa no último dia. Antes de saírem do Egito, eles celebraram a Páscoa. Cada família se reuniu, comeu a Páscoa. E depois que eles saíssem do Egito, eles deveriam fazer isso a cada ano. Para que não se esquecessem, eles deveriam fazer isso a cada ano, para se lembrar do quão bondoso o Senhor havia sido com eles. E na Páscoa, quando eles celebravam, depois da primeira Páscoa, a cada ano que eles faziam aquilo, era em lembrança de quando o Senhor os livrou do cativeiro do Egito. Essa Páscoa era para que eles se lembrassem de que um dia foram escravos no Egito, mas que, pelo poder de Deus, o Senhor os havia libertado. O Senhor havia libertado o seu povo, então eles deviam lembrar-se sempre disso. Por isso, receberam o mandamento de celebrar sempre a Páscoa a cada ano. E assim foi até a época de Cristo. Na época de Cristo, a última Páscoa que Cristo foi celebrar, juntamente com os apóstolos, melhor dizendo, porque discípulo era qualquer um seguidor, mas a Páscoa foi celebrada apenas com os apóstolos, o Senhor e os apóstolos, que eram 12. E naquela noite, quando eles estavam celebrando a Páscoa, o Senhor Jesus Cristo fez uma Páscoa diferente. Através de comerem pães asmos com ervas amargas, ele instituiu o sacramento da ceia do Senhor, que naquele dia foi o pão com vinho. E o Senhor ordenou que eles fizessem aquilo sempre que se reunissem, eles deveriam, sempre que estivessem reunidos, eles deveriam celebrar o sacramento da ceia do Senhor em memória do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo faria por eles. Então, o Senhor instituiu na véspera do sacrifício. O Senhor sabia que ia ser preso naquela noite, sabia que ia ser entregue e seria julgado e seria condenado à morte na cruz, sabia do sofrimento que ele ia passar no jardim do Getsemane naquela noite, depois de comerem a Páscoa, que foi uma Páscoa diferente, foi a última Páscoa e foi o primeiro sacramento da ceia do Senhor que foi instituído e que foi dito a eles: façam isso sempre que se reunirem, façam isso em memória de mim, em memória do meu corpo, que será dado por vós, e em memória do meu sangue, que será derramado por vós. Então, a igreja passou a fazer isso a cada 8 dias, no dia do Senhor, no domingo, pois até antes do sacrifício de Cristo, os judeus guardavam o sábado, mas depois do sacrifício de Cristo, os apóstolos decidiram, depois da ascensão de Cristo aos céus, os apóstolos decidiram, guiados pelo Espírito Santo, que deveriam reunir-se no domingo, guardar o domingo, para se reunirem e participarem da ceia do Senhor e guardar esse dia, reservar esse dia para estudo das Escrituras e para devoção ao Senhor. E a cada domingo a igreja se reunia para partilhar do sacramento da ceia do Senhor em memória do sacrifício que foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Páscoa é isso. Do Egito até os dias de Cristo, era em memória da libertação. Os hebreus, melhor dizendo, porque naquela época eram todas as tribos de Israel, não eram só os judeus são os da tribo de Judá, mas todos os hebreus, ou a casa de Israel, composta pelas 12 tribos, celebravam a Páscoa a cada ano, em memória
da libertação que o Senhor fez quando os livrou do cativeiro no Egito. Então eles deveriam se lembrar sempre disso. E quando Cristo instituiu o sacramento da ceia do Senhor, foi no momento que estavam comemorando e comendo a Páscoa, e daí por diante a igreja passou a celebrar a cada 8 dias o sacramento da ceia do Senhor em memória do sacrifício de Cristo. Então, isso é a Páscoa. Então, o sacramento da ceia do Senhor, como nós partilhamos na igreja, nós também estamos comemorando libertação. E no decorrer desse estudo a gente vai ver como e por que essa libertação. O que é realmente essa libertação e o porquê. Então, nós sabemos que quando Adão e Eva eles transgrediram o mandamento de não partilhar, de não comerem do fruto proibido, eles introduziram 2 tipos de morte no mundo: a morte física e a morte espiritual. Então, Cristo veio para nos redimir, ou seja, para nos libertar da morte física e também da morte espiritual. A morte física é quando o espírito se separa do corpo, o corpo fica nesse mundo e perece, se desfaz no túmulo, e o espírito vai para o mundo espiritual, aguardar o dia da ressurreição. Então, Cristo, através da ressurreição de Cristo, Cristo venceu isso aí, a morte física, porque Cristo ressuscitou e um dia cada pessoa, cada ser humano, cada filho de Deus também vai ressuscitar. E o outro tipo de morte é a morte espiritual. Mas o que é a morte espiritual? A morte espiritual é estar afastado da presença de Deus, está destituído da glória de Deus, e por meio de Cristo é possível que as pessoas possam ser redimidas da morte espiritual. A morte física é para todos, é um dom gratuito de Deus que alcança toda a humanidade. Todas as pessoas irão ressuscitar um dia. Porém, a remissão dos pecados requer um arrependimento sincero, requer fazer convênio com o Senhor, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Redentor, como nosso Salvador e Redentor, e perseverar até o fim. Fazer convênios com o Senhor e perseverar. Então, desse modo, nós somos salvos da morte espiritual. Por quê? Recebendo a remissão de nossos pecados, nós nos tornamos puros e santos. Através do sacrifício expiatório de Cristo, Cristo nos lava de todo o pecado, nos torna santo e puro. E aí nós poderemos voltar à presença de Deus para habitar com Deus e com Cristo na eternidade, no reino celestial. Então Cristo nos possibilita esses 2 tipos de libertação. Nos liberta do jugo da morte física, nos liberta também do jugo da morte espiritual. Somos libertos por Cristo. Mas e o que é a ressurreição? Será que entendemos da forma correta? Porque eu já ouvi um líder religioso dizer, era o funeral de uma pessoa que havia morrido, e o líder religioso disse: fulano já ressuscitou, já se encontra na presença de Deus. Isso aí é um entendimento equivocado. A pessoa, na verdade, não tinha ressuscitado e nem estava na presença de Deus. A pessoa poderia estar no paraíso, se for digna, e lá no paraíso vai aguardar o dia da ressurreição. Por quê? A primeira ressurreição, ela começou com a ressurreição de Cristo. As Escrituras dizem que quando Cristo ressuscitou, Cristo foi o primeiro a ressuscitar, Deus ressuscitou a Cristo. E logo depois, no mesmo dia, logo depois da ressurreição de Cristo, as Escrituras dizem no Novo Testamento que muitos santos ressuscitaram e apareceram a muitas pessoas lá em Jerusalém. Muitas pessoas santas que tinham morrido antes de Cristo, elas, logo depois da ressurreição de Cristo, elas ressuscitaram também. E a primeira ressurreição está em aberto.
até a segunda vinda, quando muita gente vai ressuscitar, os que forem dignos, ressuscitarão, os que estiverem na tumba, no túmulo ressuscitarão, e os que estiverem vivos e forem dignos de se encontrarem com Cristo naquele dia, eles serão transformados da morte para a imortalidade e sofrerão uma transformação repentina, como que num estalar de dedos ou num piscar de olhos, assim dizem as Escrituras. Essas pessoas serão transformadas também. Então, os que ressuscitarem, junto com os que estavam vivos e foram transformados, serão arrebatados para encontrar-se com Cristo nas nuvens do céu. Enquanto isso, a terra está sendo purificada. Quando a terra for purificada, que os iníquos que estiverem aqui embaixo forem destruídos na carne, então Cristo descerá com os santos para implementar o seu reino milenar aqui na terra e começar os 1000 anos de paz que Cristo reinará sobre a terra. Então, a ressurreição não é porque morreu e era digno de ir para o céu, de viver com Deus, como muita gente acha, a pessoa ressuscitou. Não. A ressurreição é quando chegar o dia, o momento em que o Espírito vai voltar. O Senhor Jesus Cristo, pelo seu grande poder, ele faz com que os mortos revivam, ressuscitem, mesmo que não exista mais nada daquela pessoa, que aquela pessoa esteja transformada em cinzas ou em pó na terra. Então, o poder de Deus fará com que aquela pessoa tenha o seu corpo reconstituído, seus ossos, sua pele, seus cabelos, seus nervos, seus músculos, tudo será reconstituído. E quando o corpo tiver sido reconstituído, o Espírito vem e entra de novo naquele corpo. O mesmo Espírito que um dia esteve aqui na terra dentro de um corpo, aquele corpo vai voltar, vai ressurgir do pó, e o mesmo Espírito vem e entrará naquele corpo para ambos se tornarem um só ser, como foi antes, porque assim, quando a gente nasce, as Escrituras dizem que quando acontece a reunião do corpo e do Espírito, a pessoa passa a ser alma vivente. Na morte, o Espírito deixa o corpo e vai para o mundo espiritual aguardar o dia da ressurreição. Na ressurreição, o Espírito vem, aquele corpo que já tinha definhado, que não existia mais, mas Deus tem todo o poder para restaurar aquele corpo, fazer com que ele ressurja do pó da terra, e a pessoa volta a viver, só que agora é um corpo imortal, um corpo perfeito, que não vai sentir mais dor, não vai mais envelhecer, não vai ter mais doença, e vai ser um corpo imortal, pronto para receber a glória da eternidade. Então, isso é ressurreição. A verdadeira ressurreição é isso. Algumas pessoas, as Escrituras em alguns momentos também chamam o espírito de alma. Algumas Escrituras podem dizer que a alma deixou esse corpo e foi para o mundo espiritual, mas quando as Escrituras dizem isso, está se referindo ao espírito. Na verdade, a alma mesmo é quando está reunido o corpo e o espírito, nós nos tornamos alma vivente. Quando passamos pelo que nós chamamos de morte física, o espírito sai, então fica separado e o espírito vai para o mundo espiritual. Então, a ressurreição é isso. A ressurreição literal do corpo. O corpo voltar a viver e o espírito voltar a existir dentro daquele corpo de novo. Volta a entrar naquele corpo para aquele corpo nunca mais morrer. Todos ressuscitarão um dia. Os justos na primeira ressurreição, que deu início com a ressurreição de Cristo, e vai dar continuidade até o final do milênio. Quando Cristo vier, ainda é a primeira ressurreição. Muita gente vai ressuscitar. E durante todo o milênio que Cristo vai reinar sobre a terra, ainda é a primeira ressurreição até o final do milênio. E a última ressurreição vai acontecer depois que se acabarem os 1000 anos, é onde os iníquos ressuscitarão, porque todos terão que ressuscitar para serem julgados. Todos terão que ser levantados do pó e o espírito de cada um voltar ao
seu respectivo corpo, para que todos possam ser julgados e cada um possa herdar a glória que merecer no reino de Deus. Pois está escrito que na casa de meu pai há muitas moradas, então as pessoas vão ressuscitar e vão herdar glórias diferentes, e nós sabemos que a glória celestial é a maior de todas. Nós, santos dos últimos dias, sabemos que existem 3 graus de glória para onde as pessoas, ou reinos de glória para onde as pessoas serão direcionadas para o reino de glória que mereceu. O celestial, que é a maior de todas as glórias, e é comparado à glória do sol, e Paulo fala isso lá nas escrituras do Novo Testamento. E a glória terrestrial, que é a intermediária, comparada à glória da lua, e a glória celestial, a menor de todas as glórias, que é comparada à glória das estrelas. E ainda tem as trevas exteriores, que não é glória nenhuma, é para onde Satanás e seus anjos serão lançados depois do julgamento final. E algumas pessoas, infelizmente, algumas pessoas também serão mandadas para as trevas exteriores. Então, isso é a ressurreição. Nós somos abençoados que nós temos a Bíblia, temos o livro de Mórmon, para que a gente possa ter uma compreensão maior sobre a ressurreição e sobre os graus de glória ou os reinos de glória, para onde a humanidade vai ser encaminhada depois do julgamento final para um desses reinos, celestial, terrestrial ou telestial. Então, isso é a Páscoa, libertação. Então, Cristo nos libertou, Cristo nos deu a vida de novo, pois por causa da queda de Adão e Eva, nós estávamos, se não fosse Cristo, nós estávamos perdidos, toda a humanidade estaria perdida. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, tanto da morte física, ou podemos dizer que já fomos salvos da morte física. E da morte espiritual vai depender de cada um de nós, as escolhas que nós estamos fazendo, ou que fizemos enquanto estávamos vivendo aqui na Terra, ou que iremos fazer e que estamos fazendo e iremos fazer enquanto estivermos, aqueles que ainda estão vivendo sobre a Terra e aqueles que ainda vão nascer e viver sobre essa Terra. Então, vou ler aqui algumas escrituras aqui que fala sobre a ressurreição. E muita gente tem dúvida, ou não acredita, ou tem dúvida sobre o que realmente é a ressurreição. Será que isso vai acontecer? Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles testificaram ousadamente a respeito da ressurreição. Os apóstolos que conviveram com Cristo, que foram testemunhas oculares de sua ressurreição, eles testificaram com alegria e ousadamente, com destemor, e eles deram suas vidas, dando testemunho da verdade. Eles não negaram, muitos deles foram perseguidos e perderam até a vida, quase todos, com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos. Os demais, eles perderam a vida por causa do testemunho da ressurreição de Cristo, do testemunho do Evangelho e do plano de salvação e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de 2 Nef 9, do 6 ao 15, também o 22, eu vou ler algumas escrituras. Por favor, você dê um joinha aí nesse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações de quando forem postados vídeos aqui no canal. Vídeos sobre o estudo do Vem Segue-me, vídeos sobre tópicos do Evangelho.
para ajudar e fortalecer o canal, porque a palavra do Senhor precisa ser divulgada, precisa chegar a várias pessoas, não somente aos membros da igreja, mas principalmente aos que não são membros. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas que você conhece. E a escritura aqui diz o seguinte, em 2 Nef 9, do 6 ao 15. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda, e a queda veio em razão da transgressão. E porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita. Porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra, para não mais se levantar. Oh, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça, pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo, para não mais se levantar. Isso, e nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras, em miséria, como ele mesmo, sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda sorte de obras secretas das trevas. Ó, quão grande é a bondade de Deus, de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei, que é física, libertará seus mortos. Essa morte é a sepultura. E a morte da qual falei, que é a morte espiritual, libertará seus mortos. E essa morte espiritual é o inferno. Portanto, morte e inferno deverão libertar seus mortos. E o inferno deverá libertar seus espíritos cativos. E a sepultura deverá libertar seus corpos cativos. E o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro, e pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. E é pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. Ó, quão grande é o plano de nosso Deus, porque, por outro lado, o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos, e a sepultura libertar os corpos dos justos. E o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e nossa impureza, e nossa nudez, e os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. E acontecerá que, quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel, e virá então o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. E ele sofre isto para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. Então, as Escrituras testificam do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no primeiro tópico diz o seguinte: Jesus Cristo tomou sobre si meus pecados, minhas aflições e minhas enfermidades.
Então, Cristo já tomou sobre si todos os pecados da humanidade, nossas aflições, nossas dores, nossas enfermidades. Mas alguém pode se perguntar, sim, por que ainda morremos, por que ficamos doentes? Porque é necessário que passemos por esse período probatório, esse período de provação aqui na Terra, mas chegará um dia em que o poder de nosso Senhor Jesus Cristo será aplicado em toda a sua plenitude sobre nós. Por enquanto, nós podemos sentir o poder do Senhor, nós podemos sentir o seu poder de cura, curando nossos corpos físicos, curando nossa mente, curando nossa mente, curando nosso coração, curando nossas enfermidades físicas, mas às vezes é necessário que ainda passemos por enfermidades físicas. Mas o importante é que chegará um dia em que o poder de Cristo será aplicado sobre nós em toda a sua plenitude, com todo o seu poder em toda a sua plenitude, que é na ressurreição, onde nós ressuscitaremos. Esses corpos imperfeitos vão ressuscitar corpos perfeitos para nunca mais adoecer, nunca mais sentir dor, nunca mais passar pelo que passamos agora. Mas desde já podemos sentir o poder de Deus e o seu amor, o poder de Cristo sobre nós. Então, Cristo, ele pode sim, ele já nos curou nossas dores, nossas enfermidades. Só que nós não vamos receber ainda agora, nessa vida, toda a plenitude dessa cura. Nós já recebemos sim, em parte. Nós podemos sentir e saber que ele já tomou sobre si os nossos pecados, que se seguirmos seus ensinamentos, a sua doutrina, nós estaremos no caminho que nos levará de volta à presença do Pai, à presença de nosso Deus. Chegará um dia em que receberemos todo esse poder de cura em toda a sua plenitude. E o outro tópico, Jesus Cristo pode me purificar e me ajudar a me aperfeiçoar. Então estamos num processo de aperfeiçoamento. Se buscarmos a Deus, a Cristo, se recorrermos a Cristo, Ele vai nos moldando, nos curando, nos purificando, nos curando do orgulho, nos curando da inveja, nos curando da impaciência, que muitas vezes somos impacientes, nos curando de nossos maus hábitos. É interessante perseverar, orando sempre, estudando as Escrituras e buscando forças no Senhor, aumentando nossa fé a cada dia. Então, dessa maneira, Jesus Cristo pode me purificar e me ajudar a me aperfeiçoar. É aquilo que eu já falei. Por enquanto, sentimos em parte o poder de Deus em nossas vidas. Mas se perseverarmos até o fim, chegará um dia em que vamos receber toda a plenitude da cura e da glória e do poder de Deus. Então, irmãos, eu vou ler uma escritura que está aqui. Olha, Isaías 53, se vocês puderem ler, é muito bom o capítulo 53. É uma profecia de Isaías a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele viria e tomaria sobre si nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades. Tem uma escritura aqui que está no livro de Lucas. É muito importante, eu vou ler essa escritura, porque para a gente entender que a gente, quando ressuscitar, vai ser nossos próprios corpos. E o Espírito que possui nossos corpos agora, esse mesmo Espírito voltará para o nosso corpo, que mesmo que já tenha sido definhado, ele vai voltar a existir pelo poder de Deus, e o mesmo Espírito vai possuir o mesmo corpo que nós temos agora. Então, estamos vivos agora, somos alma vivente. Um dia, a gente vai sair desse mundo, o Espírito vai para o mundo espiritual, a gente vai ficar no pó, e nosso corpo vai se desfazer. Mas na ressurreição, tudo isso vai mudar, o corpo será reconstituído e o Espírito volta para o corpo. E para que a gente não tenha dúvida, e os apóstolos de Cristo testificaram grandemente disso,
Em Lucas 24, 36 a 43, quando Jesus Cristo ressuscitado apareceu no local onde os apóstolos estavam reunidos, diz o seguinte, Lucas 24, 36 a 43, Cristo já ressuscitado é a primeira vez que ele aparece aos apóstolos. E falando eles dessas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Quando Cristo apareceu como um ser ressuscitado, os apóstolos ficaram com medo, achando que era um espírito. Cristo disse, toquem minhas mãos, toquem meus pés e vejam. Mostrou as marcas nas mãos e nos pés, as marcas dos cravos, e Cristo disse, toquem em mim e vejam que sou eu mesmo. Não sou um espírito, mas eu ressuscitei. Vejam que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, as pessoas ressuscitadas terão carne e ossos. E não terão fome, não necessitarão de alimento físico para sobreviver, mas se quiserem poderão comer. Foi isso que Cristo fez. Cristo disse, tendes aí alguma coisa de comer? Eles disseram, apresentaram parte de um peixe e mel. Cristo comeu aquele pedaço de peixe e tomou o mel para demonstrar para os apóstolos que um ser ressuscitado tem o seu próprio corpo que tinha antes e que pode ser tocado, pode comer, se assim quiser, não vai precisar comer, pois não vai ter fome, mas se quiser pode comer. Então Cristo fez isso para demonstrar como seremos depois da ressurreição. Então a ressurreição é isso, é a ressurreição literal do corpo, a ressurreição literal da carne. Só que depois da ressurreição é um corpo imortal e vai ser glorificado. Vai ser um corpo perfeito, que não vai adoecer, não vai morrer, não vai envelhecer. Então, por favor, se inscreva no canal para ajudar o canal, dê um joinha aí, dê o seu like. E esse é o estudo do Vem Segue-me dessa semana. Falamos sobre a Páscoa e sobre a ressurreição. Cristo vive e Ele nos ama. E deixamos esse estudo em nome de Jesus Cristo. Amém.